preparar para subir. Ministério de Criança. Eu pedi para cantar esse cântico do Espírito Santo, porque na verdade na nossa consagração nós temos que usar muito esta oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Porque quando nós, hoje faz parte do ensino que nós vamos aprender hoje, que fala sobre as práticas exteriores e as interiores. Então, assim, nós sabemos que nós vamos fazer uma consagração e algo da nossa parte nós temos que colocar. Porque Nossa Senhora, certamente, seguramente, ela vai fazer tudo o que ela puder para que cada um de nós cresça na nossa fé, no nosso amor, na nossa vida de oração, na nossa vida de adoração ao Santíssimo, no conhecimento da Palavra de Deus, na Santa Missa, nas confissões e assim por diante. Tudo isso para nós é de suma importância. É de suma importância. E Nossa Senhora quer que nós tenhamos essa vivência espiritual, através de tudo aquilo que nos fortalece, que nos enriquece, e tudo aquilo que nos dá vida nova e nos motiva a viver a nossa consagração. Então, nós vamos vendo que existe, nós vamos já, não precisa pegar, viu, gente, porque, na verdade, eu não vou ter como ler todos os parágrafos, porque nós vamos fazer 2 capítulos hoje. Eu falei que ia fazer só o 9º capítulo, é bem curtinho, é só 2 páginas, mas eu vou ter que fazer, porque a semana que vem a gente tinha 3 ensinos muito importantes que a gente queria fazer nessa consagração, e não foi possível fazer. Não foi possível deixar 3 dias de formação no final para fazer, porque o pessoal que vieram de fora, eles precisaram, eles quiseram fazer somente um capítulo, e assim foi. Então fica um pouco puxado mesmo 2 capítulos, é difícil, tanto para vocês quanto para mim, porque a gente gostaria de parar, de rezar um pouco, de cantar, mas não é possível, porque o tempo não dá. Hoje nós temos 1 hora, tá? Então, já menos de 1 hora para falar e para ensinar sobre isso, sobre como nós vamos viver a nossa vida da nossa consagração, porque ela fala de coisas bastante importantes, aquilo que é externo e aquilo que é interno da nossa consagração. Então, o tema do 8º encontro é práticas particulares desta devoção. Particular por quê? Porque cada um vai ter que fazer sua parte, Não pensa que se nós sairmos da consagração e a nossa vida continuar exatamente do jeito que nós estávamos antes, nós não vamos fazer nada de novo, nada de especial, e nem vamos ver um crescimento espiritual muito grande, porque assim, a consagração, existe um mistério. Eu sempre digo isso. Na consagração tem um mistério. Esta é a parte de Deus, a parte de Maria. Um mistério do qual ela se propõe a caminhar conosco e nos levar pela mão e nos enriquecer com tudo aquilo que ela tem, porque Maria é cheia do Espírito Santo. Veja bem, é cheia, repleta do Espírito Santo. E aonde está Maria, o Espírito Santo também está. E o Espírito Santo, toda vez que nós nos aproximamos de Maria, ele vem sobre nós, e ele vem nos encher. Então, a nossa consagração, ela vai ter que ser da nossa parte, não como uma mágica, esperar uma mágica. É como se eu batesse uma varinha mágica e acontecesse coisas extraordinárias. Sim, vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Porque aconteceu na minha, porque aconteceu na vida de todos aqueles que levaram a sério a sua consagração. Aconteceu coisas extraordinárias. E tudo aquilo que a gente tinha feito, em muitos anos de luta, de sacrifício, sobe e desce, sobe 2 degraus e desce para trás outra vez, e assim por diante,
agora depois da consagração, em tão pouco tempo, 7 anos de consagrada, a minha vida mudou tudo. As coisas realizaram, aquelas coisas que não tinha decisões, coisas que não se resolvia, problemas que não se solucionavam por si mesmo. Então era aquela luta, aquela batalha constante, e não ia. Depois de 7 anos de consagrado, parece que tudo que vivi durante tantos anos, em 7 anos aconteceu tudo. E trazendo uma serenidade, uma paz, uma segurança, uma tranquilidade de que a gente está caminhando no caminho certo. Essa é a parte mais bonita, né? Porque nós, espiritualmente falando, nós somos muito miseráveis. E às vezes nós sempre duvidamos de que realmente Deus está presente nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos sofrimentos. E para nós é muito difícil entender isso, de que Ele está presente, que Ele nos acolhe, que Ele nos socorre, e nos socorre por meio de Maria. Então vamos ver. A primeira parte ali da apostila fala sobre os exercícios espirituais que nós estamos fazendo, tá? Que são coisas externas, são práticas externas. Todo mundo está fazendo os exercícios espirituais, gente? Levanta a mão, por favor. Fazer os exercícios espirituais é de suma importância. Se tem alguém que ainda não fez os exercícios espirituais, por favor, faça. Faça, porque faz parte da sua consagração. E nós temos que ser muito disciplinados. Veja bem, eu todas as vezes que preparo a consagração, eu renovo a minha consagração. E para ser fiel a Deus, eu também faço os exercícios espirituais. Eu também faço, estou fazendo. Então eu tenho que preparar para ensinar vocês, e eu tenho que fazer os exercícios espirituais. Por quê? Porque faz parte da disciplina de um consagrado que quer cada dia mais mergulhar nessa graça de Deus. Então vocês estão terminando os 12 dias preliminares, né? 12 dias no qual a gente vai ter conhecimento de quem nós somos. Ali, através das leituras, através de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, vai nos revelar realmente quem nós somos. E aí a gente vai poder ter uma base para fazer a nossa boa confissão que nós teremos que fazer, tá? Depois tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, né? Então depois já é o tempo da gente já se confessar, e a partir da semana que vem, o próximo ensino que vai ser feito, vai ser falado sobre a confissão e a Santa Missa. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer os dois no mesmo dia, tá? Não é fácil, porque são muitas coisas, mas vamos tentar fazer o mais resumido possível e depois a gente ir se preparando, tá? Então, o que a gente quer nesse tempo de preparação? Nós queremos que todos vocês, depois de ter passado por 2 meses de formação, então nós também queremos que vocês façam uma boa confissão. Aí você poderia dizer assim: ah, mas eu me confesso sempre, e eu sempre me confessei. Olha, eu também fazia isso muito. Eu fui descobrir que muitas das minhas confissões foram inválidas. Então, nós precisamos ter conhecimento dos erros que nós cometemos nas confissões nossas, para que a nossa confissão seja perfeita, e para que o dia da nossa consagração a gente esteja em graça diante de Deus, em estado de graça. Estado de graça é perdoado, está limpo, está purificado pela bênção, né, que nós recebemos na confissão, tá bom? Então, a semana que vem, dia 2, acho que é dia 2, é o próximo encontro nosso, e a gente vai ver sobre a confissão e sobre a Santa Missa. Já a formação nós encerramos hoje, tá bom? Sim, aqui existe no parágrafo 232, que diz assim: que será bom neste dia pagar um tributo a Jesus Cristo e a sua mãe, quer como penitência da sua vida passada, enfim,
da sua passada infidelidade às promessas do batismo, quer para protestar a sua dependência no domínio de Jesus e Maria, e esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela, ainda mesmo que não desse mais do que a homenagem de um alfinete, aqui diz, mas de todo o coração. Isso bastaria, pois Jesus só olha a boa vontade. Aqui eu quero explicar para vocês o que significa esse tributo. Veja bem, nós queremos entrar, nessa consagração para viver a nossa consagração. Porque é muito triste, e eu vou falar para vocês isso, meus irmãos, me dói o meu coração, quando eu vejo que tem quase 400 pessoas consagradas, e quando a gente chama para rezar, mais ou menos 30 pessoas se dispõem, e a gente sabe que muitas pessoas, porque a gente acaba sabendo, acaba encontrando, elas voltam à mesma vida passada. E isso é muito triste. Então, o que é esse tributo? É mais uma forma de que a gente possa mergulhar mais profundamente no coração de Nossa Senhora. Ali diz, você pode fazer o jejum, pode acender uma vela nesse dia, pode fazer mais oração, várias coisas citadas ali, Mas eu vou mais além disso daí. Quero dizer para você, seja corajoso e desafiador. Se você tiver um vício, seja com bebida, seja com outras coisas, seja de sexo, seja o que for, faça um tributo através de um voto a Nossa Senhora. E diz para ela, hoje eu estou entregando isso para a senhora. E pode ter certeza que você nunca mais vai voltar a cometer aquilo. Porque Nossa Senhora vai fazer a parte dela. Eu fiz um voto e eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu comigo. Foi maravilhoso. Porque na primeira semana foi um pouco difícil, mas depois acabou. Não tinha mais aquilo. Eu não vou falar para vocês porque é coisa minha, é pessoal. Já não tinha mais aquela agonia, aquela sensação, aquelas coisas ruins. Então, você tem que avaliar a sua vida e aproveitar o embalo, aproveitar o momento, esse dia da consagração, meus irmãos. Eu estou saindo um pouco fora da Priscila, mas está dentro disso daí. Esse dia da consagração é o dia que você vai renovar as promessas do seu batismo e você ganha indulgências plenárias se você estiver em estado de graça. Então, nesse dia, tudo que você pedir para Nossa Senhora, ela vai te conceder. Sabe por quê? Porque ela quer muito mais do que você te dá isso. Então, aquela dificuldade que você tem, se você fuma, se você quer largar aquele vício, olha, qualquer que seja a dificuldade que você tenha, vai lá e fala para Nossa Senhora, hoje, mãe, eu faço um voto diante da Senhora. Nós vamos ter no último dia aqui no Cenáculo, no último dia não, no penúltimo, nós vamos ter uma caixinha para que cada um possa escrever para Nossa Senhora aquilo que vai querer pedir e vai colocar na caixinha. Depois nós vamos fazer a oferta e vai ser queimado esses pedidos. Isso tudo antes da consagração, tá bom? Nós temos muitas coisas ainda, tá? Então, não deixem passar sem fazer isso. Pode fazer uma coisa simples, sim. Pode fazer um jejum, pode dar uma esmola, pode fazer algo assim também, não tem nenhum problema, tá? Mas eu digo para você, vai mais além, lute pela tua pureza, lute pelos vícios da carne, certo, meus irmãos? Nós precisamos disso, esses são os maiores pecados da nossa época. Todos nós somos fracos e carnais e necessitamos dessa ajuda de Nossa Senhora. Então aproveita, tá bom? Uma vez por ano, pelo menos, renovarão esta mesma consagração, no mesmo dia em que fizeram, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Então, quer dizer, aqui diz que nós devemos renovar todos os anos a nossa consagração. Tem muita gente que diz assim, eu
eu digo para você, realmente, para você ficar livre dessa consagração que você vai fazer, só se você fizer por escrito e renunciar ao seu batismo, a tudo aquilo que você recebeu. Aí sim, a tua consagração acabou. Se você renunciar formalmente perante a igreja, mas não acredito que alguém vai fazer, então você continua consagrado, mas sem viver a consagração, se as pessoas não vivem. Então, assim, uma vez por ano renovar a consagração, e aqui diz ainda, no mesmo dia que você se consagrou. Você pode fazer até na sua casa, e lá se ajoelhar diante de Nossa Senhora, no mesmo dia que você fez a consagração, todos os anos, e fazer a renovação da sua consagração. Aqui em Porã, nós não estamos conseguindo fazer todas as vezes na mesma data, na mesma época, devido à quantidade de coisas que nós temos na nossa paróquia e que não é possível a gente encaixar no tempo que a gente quer, mas sim no tempo que nós podemos fazer, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, renova a sua consagração. Porque cada vez que você vai renovar a sua consagração, você vai dizer: mãe, aqui estou eu. Se eu não vivi a minha consagração até agora, da agora para frente eu quero que a senhora me ajude a viver. Eu quero dar um passo a mais, tá bom? E é assim que nós vamos crescendo. Também nós temos uma outra prática, que é a coroinha da Santíssima Virgem, tá? E já vamos entrando naquilo que são as devoções exteriores. A coroinha de Nossa Senhora, vocês vão receber ela numa pastinha que vocês vão receber no último dia. Ali está tudo aquilo que vocês vão precisar para que vocês se orientem e possam viver a consagração de vocês perfeitamente. As orações que são necessárias fazer e tudo mais. Vai estar aí numa pastinha que vocês vão receber, tá? Então, essa coroinha de Nossa Senhora, na próxima semana, nós vamos rezar ela aqui para vocês aprenderem, tá bom? Ela é 10 minutinhos, 12 minutos no máximo, tá? E é uma oração de louvor a Nossa Senhora. Quem puder fazer essa coroinha de Nossa Senhora todos os dias, deve fazer. Porque a coroinha de Nossa Senhora é uma forma de você louvar Nossa Senhora. É uma bênção, uma graça muito grande você poder amar ela e fazer esta oração, tá? Mas depois, na semana que vem, a gente vai treinar esta oração. Aí, terceiro, o uso das cadeiazinhas, tá? As cadeiazinhas são, você pode usar uma pulseira no braço, se você achar melhor usar no pescoço também, você pode usar, tá? Essas cadeias é uma coisa que representa para nós que nós agora, de agora em diante, nós vamos ser escravos de Maria. E se nós formos escravos do inimigo através dos nossos vícios, dos nossos erros, do nosso pecado, então agora nós quebramos essa cadeia de pecado pela renovação do nosso batismo, pela entrega total de cada um de nós, a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Maria, tá? E nesse dia maravilhoso, porque a consagração é feita na missa, e vocês sabem quem é que está ali na missa, é Jesus, né? É selada na Santa Missa, é muito grande. E talvez você pode dizer assim: mas não aconteceu nada de extraordinário. Não, a gente não vê, o mistério é invisível. O que acontecerá nesse dia, quando você ler aquela fórmula, quando você fizer a renovação do seu batismo, quando você comungar e receber Jesus, isso sela tudo na tua vida. E aí você começa uma vida nova, tá? Então essa cadeiazinha é importante, porque é um sinal visível, né? Outro dia eu falei aqui para vocês, não é necessário que a gente fique tentando provar para os outros isso ou aquilo, mas muita gente vai olhar no meu braço e vai ver que eu trago uma pulseirinha com uma medalhinha de Nossa Senhora. Aí tem uma pessoa aqui nesse grupo, que eu acho que não está aqui hoje, ela falou para mim: olha, eu vim fazer a consagração porque eu vi no braço de uma mulher uma medalhinha, numa pulseirinha tão bonitinha, e perguntei: o que significa isso? E ela me disse: é a pulseira da consagração, tá? E ela decidiu fazer. Eu vou me inscrever e vou fazer. É um sinal? É um sinal, mas esse sinal é muito mais para nós, porque quando você levanta seu braço, você está levantando
Maria, porque ele odeia Nossa Senhora. E quando nós nos dedicamos inteiramente a esta mãe, Satanás também tem raiva de nós, mas muito mais do que raiva, ele tem medo. Porque quando nós apresentamos um lugar onde que ele está, ele tem que fugir, porque aí nós temos todas essas marcas que trazemos no nosso corpo, que são os sacramentais, que nos levam, que nos indicam, né, que nós somos pertences de Deus e que a Ele nós devemos sempre servir e amar. Essa cadeiazinha, ou a pulseira que você usa, ela deve te acompanhar até a morte. Nunca tirar do braço. Se quebrar, providencia logo um jeito de arrumar e coloca no seu braço de novo. Hoje nós usamos de uma maneira muito singela, né? Uma pulseirinha delicadinha, bonitinha. Sabe que os santos que fizeram essa consagração, e muitos, porque essa consagração não é de agora, é desde, acho que 400 anos depois de Jesus Cristo, já se começou a fazer a consagração. Só que era de maneira diferente. Depois São Luís foi aperfeiçoando essa consagração. E nesse tempo eles pegavam, a consagração era tão forte para eles que eles pegavam uma corrente qualquer, ou colocavam na cintura, amarrava, prendia na cintura com o cadeado e não tirava. Ou então colocava ali uma argola nos pés, de ferro bruto, levando aquilo nos pés. E outros eles diziam até mesmo assim: quisera eu poder arrastar as correntes pelo caminho, para sempre lembrar que eu sou um escravo de Nossa Senhora, e só a ela e a Jesus Cristo eu devo servir, e não ao mundo. Essa cadeiazinha, ela tem que ter um significado muito importante para nós, que vai levar cada um de nós até o túmulo. E se for possível, nós vamos apresentar diante do nosso Deus a nossa pulseira. E quando nós chegar lá, nosso anjo da guarda vai nos apresentar e dizer: esse aqui é teu filho, né? Não precisa nem falar, porque Nossa Senhora já sabe, né? Mas só para a gente lembrar que é assim. Então, essa consagração, ela ultrapassa aqui a terra, ela vai para o céu na eternidade. Porque lá na fórmula, quando você for ler bem a fórmula, presta bem atenção, que quando nós entregamos tudo para Nossa Senhora, nós entregamos tudo aqui e na eternidade. Você já imaginou que na eternidade você vai estar louvando, agradecendo a Deus continuamente, e a tua oração Nossa Senhora vai aproveitar para salvar outros aqui no mundo? Mesmo você na glória, olha que bênção, gente. Para pensar, tá? Quantas maravilhas. Eu quero que vocês leiam essa parte do 8º capítulo com bastante atenção, porque tem muita coisa sobre a cadeirinha de Nossa Senhora, tá? Quarto, o culto especial do mistério da encarnação. Esse culto especial do mistério da encarnação, nós precisamos trabalhar melhor isso. Até hoje nós não conseguimos marcar nenhuma consagração para a data de 25 de dezembro, de março, aliás. O dia 25 de março é o dia que o anjo anunciou a Maria, que o Verbo Divino se encarnou no ventre de Maria. E aí começou a história da nossa salvação. Esse dia, mesmo que a gente não tenha consagração nesse dia, nós devemos guardar esse dia. Devemos amar a Deus. Se tiver missa, participar da Santa Missa. Vocês sabem que às vezes coincide que joga no domingo, né? As festas da igreja. Então, mas nesse dia, no dia 25, dia da encarnação do Verbo, procura recolher na sua casa, fazer oração, procura pensar no que aconteceu nesse dia com Nossa Senhora, o sim dela, o caminho da salvação que veio até nós. Então, esse dia 25 de março, ele deve ser sempre recordado por nós consagrados, para estar agradecendo a Deus, né? Para honrar também a Santíssima Virgem. Tudo isso é muito importante. Tem bastante coisa também sobre isso. Agora nós vamos entrar no quinto parágrafo, que diz assim, parágrafo não. Gente do céu.
Esqueci o nome, vai lá. Não vou falar porque não veio. Devoção pela Ave Maria? Grande devoção pela Ave Maria pelo Rosário? Sim, a grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Veja bem, no dia 25 de março, o que aconteceu? O anjo do Senhor veio. E o que ele fez? Ele anunciou: salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não é assim? Uma saudação que ela ficou perturbada e vai perguntando para o anjo. E ele diz: olha, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador e tal. E ela vai perguntar, ela só pergunta: mas como vai ser isso? Eu não conheço nenhum homem. Ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força e poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha só, Maria não duvida. Ela diz simplesmente isso: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne no ventre de Maria. Então, aí começou a história da nossa salvação. Jesus se encarna no ventre de Maria e vem a esse mundo com uma missão de salvar a todos nós do inferno, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. E a oração da Ave Maria, gente, claro que nós podemos rezar essa oração todo o tempo. Bom, nós rezamos aqui por uma intenção, pelo povo que sofreu um acidente, pelas famílias, reza por mim que vou fazer a formação, e rezamos uma Ave Maria. Mas quantas Ave Maria você pode rezar por dia? Quando você lembrar de uma pessoa que está enferma, de alguém que está hospitalizado, de alguma família que está passando um momento difícil, quantas Ave Marias você pode rezar? Por aquele teu filho que te dá trabalho, por você mesmo, por alguma dificuldade que você traz dentro de você. Para e reza uma Ave Maria. Esta oração é poderosíssima. Uma única Ave Maria treme o inferno. Uma única Ave Maria. Se você rezar com fé e com amor, uma só Ave Maria. Agora, nos fala também da devoção ao Santo Terço, ensinado por Nossa Senhora. Ensinado lá em Fátima para os pastorzinhos, Nossa Senhora ensinou a rezar o rosário. O rosário é uma oração que veio, o rosário terço é uma oração que veio do céu. O rosário é uma oração que veio do céu. É a palavra de Deus, nós professando a palavra de Deus em cada mistério. E eu aprendi a amar o terço e o Santo Rosário, porque eu comecei a buscar na palavra de Deus todas as leituras do qual se referia o mistério do terço. Muitas vezes dava 2 horas, 3 horas de rosário, mas eu buscava palavra por palavra até aprender todos os mistérios dentro da palavra de Deus. E então agora é muito fácil para rezar, porque quando vou rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, eu sei aonde está, eu sei a citação bíblica, eu sei. Por quê? Porque eu aprendi. Então depende muito de nós querer aprender. E quando nós meditamos dentro da palavra de Deus, o Santo Terço, o Santo Rosário, não fica pesado, não fica cansativo, não nos leva a ficar esgotado de maneira nenhuma, pelo contrário, meus irmãos. Cada terço que você reza é um alívio para a sua vida. Veja bem, quando nós falamos assim, quantas vezes nós pronunciamos o nome de Jesus? 53 vezes pronunciamos o nome de Jesus. Eu acho que é isso, o nome de Jesus. Esse nome tem poder ou não tem? Esse nome é poderoso? Sim. É poderoso. E saiba que quando você está rezando a Ave Maria, você está pronunciando o nome de Jesus. E na Santa Maria, você pede o quê? Que Nossa Senhora venha te socorrer na hora da tua morte. Você quer ser socorrido por Nossa Senhora na hora da tua morte? Sim. Porque a hora da nossa morte, meus queridos, é a pior hora que existe. Ninguém quer morrer. E Satanás vem. Não pense que ele vai te deixar sossegadinho para você morrer, não. Quando você estiver morrendo, ele vai vir e vai ficar
Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esta é a oração poderosa, que muda todas as situações. Quero dizer uma coisa para vocês. Minha mãe morreu no ano de 91. Minha mãe, ela rezava o terço do jeitinho dela, muito simplicinha, rezava o terço todos os dias. Ela morreu, teve um câncer e ficou 2 meses na minha casa e lá ela faleceu. E na hora da morte da minha mãe, quando eu percebi que ela estava indo, era pela manhã, eu chamei meus irmãos e começaram a vir todo mundo. E a gente começou a rezar. Eu já estava em oração todo o tempo, rezando o terço por ela. E nós começamos a rezar. Minha mãe detestava benzedores. Não acreditava nisso e detestava. Sabe o que aconteceu? Uma benzedeira veio querer benzer a minha mãe na hora da morte dela. Vocês creem nisso? Acontece a tentação ou não acontece? Por isso nós devemos rezar. Quem não tem costume de rezar um terço, comece a rezar. Eu não digo para vocês que comecem a rezar uma dezena, não. Seria muito pouco da nossa parte, depois de receber tanto de Deus. Reze o terço completo. Quando você rezar um terço, você aprender a rezar um terço, se tiver fácil, comece a rezar 2. Quando você vê, você está rezando os 4. E você está rezando o Santo Rosário. Aqui com tantas famílias aqui reunidas, se vocês rezarem em família, gente, o poder que vai acontecer dentro da casa de vocês. É difícil rezar em família? É. Mas não custa tentar. Quando o pai, principalmente os homens, que é cabeça da casa, que é chefe da família, quando esse homem se coloca em oração, a família obedece. Porque a voz do homem dentro de casa é a voz forte, é a voz que chama, que dá testemunho, que dá exemplo. Nós mulheres às vezes temos que batalhar muito para conseguir algum sucesso, mas para nós é mais fácil eles falarem não. Mas quando o pai se coloca na frente e chama a família para rezar, ali acontece a graça. E o rosário, meus irmãos, Nossa Senhora dá muitas promessas sobre o rosário. Que não morrerá sem atendimento de um sacerdote, que não passará, que não ficará no purgatório, e tantas outras coisas. Então aqui a gente não tem muito tempo de ficar falando sobre isso, sobre todas as coisas detalhadamente, mas eu digo para vocês, lutem para chegar a rezar o Santo Rosário, porque jamais você vai ficar desapontado diante dessa decisão que você vai tomar. O Santo Rosário muda tudo, acaba com as guerras, com as catástrofes. Se uma cidade igual Porã, as pessoas rezassem o Santo Rosário, evitaria muitas tragédias, muitas mortes, muitos assassinatos, muitas coisas que acontecem. Meus irmãos, se nós rezássemos mais e pedíssemos, quem sabe essa tragédia que aconteceu em Palotina hoje não teria acontecido. Mas é a preguiça que nós temos de rezar. Lembra quando nós somos chamados a rezar pelos pecadores, a rezar pelos irmãos? Nossa Senhora nos convida e nós temos que fazer isso. Hoje mesmo a Vanessa estava dizendo para mim, olha, eu agora não sei o que acontece, eu acordo toda noite, Nossa Senhora me chamando para rezar. Eu falei, é assim mesmo. Ou você acordar para rezar, ou você não dorme e tem que rezar. Mas é o quê? É Nossa Senhora te chamando. Realmente é ela que quer que nós paremos para rezar. Por que rezar de noite, irmãos? Porque é hora de silêncio, porque é hora que não tem barulho, não tem grito, não tem carro passando na rua, não tem nada, não tem perturbação nenhuma. Quando eu rezo o rosário de madrugada, gente, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. O teu sono depois, Nossa Senhora te restitui teu sono. Você não vai ficar caindo, desmaiando no outro dia, não, de maneira nenhuma. Ela te sustenta. E quando ela nos acorda, é para que a gente reze, certo? Então, assim, todas as pessoas poderiam dizer assim, mas eu não tenho tempo de rezar. Claro, se você acordar em cima da hora, 15 minutos antes de você ir para o teu trabalho, e se você levantar da sua cama e fizer tudo correndo, você vai mesmo ter tempo de rezar.
corneta, todo mundo levanta, pula da cama, arruma a cama, calça o sapato e sai correndo. Não é assim? Não é assim que acontece no exército? É assim. Nós devemos ter essa disciplina da oração, marcar um horário e rezar, e dizer: este horário é para Deus, a primeira hora do meu dia. Tem uma palavra que diz assim, eu até procurei ela, mas não achei, eu estava com pressa e não achei. Convém antecipar a aurora para rezar. Convém antecipar a aurora para estar louvando e adorando o Senhor. Sabe por que o nosso dia é tão difícil? Sabe por que o nosso dia é tão tumultuado e tão cheio de pedras no nosso caminho? Porque nós não começamos o dia com oração. Muitos de nós rezam, tá? E começa bem o dia. E muitos não rezam nunca. E depois, quando as coisas não dão certo, aí reclama contra Deus, murmura, fala coisas, né? Ofende a Deus ainda, porque acha que Deus é um empregado nosso e que nós temos que, né, sempre pedir para Ele fazer para nós aquilo que nós queremos. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para trás. Também a oração magnífica, a oração bíblica, a única oração escrita por Nossa Senhora, né, que foi falada por ela, escrita por ela não, mas oração proferida por ela, tá? No parágrafo 255 fala sobre isso, a importância dessa oração tão poderosa, que diz assim, que quando nós professamos nesta oração, aqui bem no finalzinho, deixa eu ver. Até diz assim, entre outras coisas, ele diz que a própria Santíssima Virgem o recitava muitas vezes, particularmente depois da Sagrada Comunhão, em ação de graças. E diz também o erudito Benzônio, explicando também o Magnífica, conta muitos milagres operados por sua virtude. E diz que os demônios tremem e se põem em fuga quando ouvem as palavras: manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seus corações. Essa oração é poderosa, não é? Se você, quando estiver sob o ataque do inimigo, em provação, você rezar essa oração bíblica, a palavra de Deus magnífica, você pode ter certeza que Satanás está batendo em retirada. E vamos lá, o desprezo do mundo. Aqui nós já vamos entrar nas práticas interiores. Claro, meus irmãos, que quando nós falamos de consagração, a gente fala de uma maneira, né, geral. E que as práticas interiores são as mais necessárias para nós. Mas as exteriores não vai deixar de ser extremamente necessária também, porque as orações, porque são aquilo que nós vamos escolher para rezar, para educar a nossa vida espiritual, para disciplinar o nosso tempo, fazer mais tempo de oração e tudo isso. Quando as pessoas diziam, quando eu comecei a caminhar na renovação, diziam assim: eu rezo 3 horas por dia. Eu falava: meu Deus, impossível. Impossível rezar 3 horas. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é aqui para poder ficar me gabando, me colocando. Eu sou nada. E quando eu rezo, eu peço para Deus que me dê a graça de crescer espiritualmente. Mas eu já cheguei a rezar 8 horas por dia e não perceber que está rezando. A oração você tem que fazer todo o tempo. É no trabalho, é educar a sua vida no trabalho. Enquanto você trabalha, você reza. Fazendo o trabalho, uma oração. Por quê? Porque a nossa vida de oração é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Se você não reza, você não cresce. Diz assim que quem reza se salva, quem não reza se condena. Meus irmãos, quando chegarmos diante de Deus e ver quanto nós poderíamos ter rezado, quanto nós poderíamos ter lucrado desse mundo, para não ter que ir para o inferno ou para o purgatório, padecer lá tanto tempo, né? Que tem pessoas que ficam no purgatório até o dia que
experiências, nós não vamos ir direto para o céu, não. Quando as pessoas morrem, as pessoas falam assim, descansou. Nossa, descansou. E eu falo, coitado, meu Deus, tem piedade, misericórdia, porque certamente não descansou, não. Vai começar uma etapa nova na vida dele. Seja no purgatório, ou seja, né, no outro lugar pior ainda. Então, assim, descansar no Senhor é quando a gente já está santificado. Vamos lembrar que ninguém vai entrar no céu cheio de pecado, não. O céu é lugar de pureza. Lá não se pode ter um risco de pecado, nem sequer uma única mancha em nós. E se tiver e for venial o nosso pecado, então nós vamos para o purgatório para pagar isso daí, pagar a pena do nosso pecado. Isso eu vou explicar na próxima semana. Porque o pecado é perdoado nas confissões, mas a pena do pecado, aquilo que ficou de agravamento do nosso pecado, nós vamos pagar lá no purgatório. Então, meus irmãos, temos que pensar que enquanto nós estamos aqui em vida, nós temos que fazer muita coisa. Porque o nosso lugar, o que nós temos que ter almejando em nossa vida é o céu. É o céu. As pessoas vivem muito mais buscando aquilo que é do mundo. É poder, é riqueza, é mais trabalho, é mais isso, é mais aquilo. E ocupa todo o tempo com tantas coisas. E não trabalha para criar tesouros no céu. E aí, quando chega lá, está desprovido de tudo, né? E se Nossa Senhora rogar por você, para que você vá para o céu, então louvado seja Deus, né? Que você vá pelo menos para o purgatório. Vai sofrer no purgatório, mas tem a certeza que um dia vai para o céu, tá bom? Então essas práticas interiores, ela nos leva a um crescimento muito maior espiritual e a perfeição. Lembra quando eu disse para vocês que muitas pessoas que fazem consagração ficam no primeiro degrau? Só faz a consagração. Um sobe para o segundo, só vive as práticas externas. E o terceiro é aqueles que querem a perfeição. Então é buscar as práticas interiores dessa devoção. E essa prática interior, ela está dividida em 4 partes. Fazer tudo por Maria, fazer tudo com Maria, fazer tudo em Maria e fazer tudo para Maria. Quer dizer que nós, a partir do momento da nossa consagração, Nossa Senhora tem que acompanhar nós em tudo que nós vamos fazer, em todas as coisas, seja na nossa oração, seja no nosso trabalho, seja nas nossas ações, nós temos que fazer tudo com ela. E sempre pedindo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Porque quem vai nos ensinar a fazer tudo por Maria é o Espírito Santo. Porque aquele que busca a Maria, o Espírito Santo vem sobre ele. E nós temos que chamar, pedir essa presença do Espírito Santo, para estar nos conduzindo, estar nos levando pela mão, estar nos levando a um conhecimento mais pleno da Virgem Maria. Eu vou ler um pedacinho aqui, vamos ver. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo a Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria, e por conseguinte filhos de Deus, como já mostramos. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. E eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus, porque ela nunca se conduziu pelo Espírito seu próprio, mas sempre pelo Espírito de Deus, o qual dela tomou posse de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. E é por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor.
Senhor, e que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Então, é uma união entre nós, o Espírito Santo e Maria. Quanto mais nós clamamos a presença do Espírito Santo, mais Nossa Senhora vai agir na nossa vida. Vamos lá, eu não posso... Assim, tem três coisinhas que é importante nesse fazer tudo com por Maria. Renunciar a seu próprio, a fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é preciso, primeiro, renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades, antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer oração, de celebrar ou assistir a Santa Missa, antes de comungar, fazer com que as luzes da presença de Maria venham até nós. Então nós devemos renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. Gente, eu acho que a coisa mais difícil que existe é a gente renunciar à nossa própria vontade, porque nós somos cheios de vontade própria, né? De fazer as coisas tudo do nosso jeito. E quando nós nos consagramos, nós temos que fazer as coisas com Maria. Não é mais sozinhos, mas tudo por Maria, tá bom? Entregar-se ao Espírito de Maria, ser movida e conduzida de modo que ela quiser. Temos de nos pôr e nos abandonar nas suas mãos virginais, como um instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos do bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela, como uma pedra que se atira ao mar e que se faz tão simplesmente num instante, por um olhar de espírito, um pequeno movimento de vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, olha, veja bem essa palavra aqui, depois eu quero que vocês peguem lá na apostila de vocês e copiem esta frase para que vocês aprendam a falar ela. Renuncio a mim mesmo e me dou toda a voz, ó minha mãe, ó minha querida mãe. Renuncio a mim mesmo e dou-me a voz, ó minha querida mãe. Eu renuncio a mim mesmo e me dou para ela, para que ela possa me conduzir. Renovar esse mesmo ato, oferecimento e de união de tempos em tempos. Isso significa que durante o dia você pode falar muitas vezes esse ato. Eu renuncio a mim mesmo e me dou toda a voz, ó mãezinha. Né? Do teu jeito, não precisa falar exatamente do jeito que está aqui, mas simplesmente a palavra eu renuncio a mim mesmo. Tá? Vamos lá no segundo. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso devemos pôr os olhos nela, em todas as nossas ações, como modelo acabado de toda virtude e perfeição. É um modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós o imitarmos na medida das nossas limitações e forças. É preciso, portanto, considerarmos em cada ação o modo com que Maria faz e fez ou faria, se estivesse no nosso lugar. Para isso devemos examinar e meditar grandes virtudes que ela praticou durante a vida. Primeiro, a sua fé viva, que ela acreditou sem hesitar na palavra do anjo. A sua humildade profunda, que a fez esconder-se, calar e submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. A sua pureza toda divina, que não teve nem jamais terá sobre o céu, enfim, todas as suas demais virtudes. Então, nós devemos olhar para Nossa Senhora, para as suas virtudes, né? Principalmente a fé que Nossa Senhora tinha, uma fé inabalável, né? Olhar para ela e desejar ter essa fé também. Nós, por nós mesmos, nunca vamos ter uma fé profunda, mas Nossa Senhora pode nos ensinar a ter essa fé. Uma humildade profunda, ser humilde, suportar as coisas, né? Temos que lutar por isso, por essa virtude da humildade, também a virtude da pureza. Então, meus irmãos, fazer tudo com Maria, tudo que eu vou fazer, vamos pensar, você vai fazer um trabalho, você talvez não saiba como fazer, e você pode dizer para Nossa Senhora, mãezinha, como a senhora faria isso? Me ensina, né? Me ensina a fazer do teu jeito, do teu modo. Se você vai se vestir aqui, eu vou entrar num assuntinho meio
delicado. Se você vai se vestir agora depois da consagração e você vai olhar para a sua roupa e vai pensar assim: será que Nossa Senhora usaria essa roupa? A gente sempre tem que perguntar isso, tá? Será que Nossa Senhora usaria essa roupa? Será que Nossa Senhora usaria esse sapato, esse calçado? Será que Nossa Senhora compraria essa blusa cheia de decote até aqui embaixo, aquela sainha mini saia? Será que Nossa Senhora usaria uma mini saia? Será que Nossa Senhora usaria uma calça colante na missa? Quantas pessoas vêm na igreja com aquelas calças coladas ao extremo? Quantas pessoas mal vestidas diante de Jesus, com roupas feias, muito feias, porque nós temos que usar a modéstia. E uma mulher vestida bem, ela é linda, ela é maravilhosa. Esses dias eu estava vendo um vídeo, não era aqui no Brasil, e uma mulher saiu de um lugar muito bem vestida, era linda, linda, e a beleza dela chamou tanta atenção por estar bem vestida, que todo mundo parava e ficava assim, olhando para aquela mulher, e ela passava e tinha uma até que tropeçou no pé, porque ficou olhando. Mas olhando o quê? Estava olhando a feiura, mal vestida dessa mulher? Não, estava olhando a beleza dela. Quando ela estava bem vestida, uma pessoa, ela é olhada se ela está bem vestida ou se ela está mal vestida. Quando se olha para uma mulher bem vestida, olha para ela e fala: que roupa bonita, como caiu bem essa roupa para essa pessoa. Louvado seja Deus, mas se está mal vestida, faz os outros pecar. Porque a gente olha e fala: meu Deus, como pode sair na rua dessa maneira? Não é verdade? Como pode? Não é possível que uma mulher tenha coragem de expor tudo o que ela tem de fora para que os outros olhem e pequem. Por favor. Então, assim, sempre perguntar: Nossa Senhora, a senhora compraria essa roupa? Nossa Senhora, a senhora faria isso que eu vou fazer? Então, meus irmãos, é para nós fazer tudo, todas as nossas ações. Se eu vou fazer um bem, Nossa Senhora, a senhora faria isso desta maneira? Ou a senhora quer que eu faça de outro jeito? Certamente Nossa Senhora vai te inspirar. Fazer tudo em Maria. Dar frutos em Maria. Maria é a árvore da vida, né? E nós temos que dar fruto nela. E todos os nossos frutos, tudo aquilo que nós produzimos em nós, deve ser mudado para dar fruto em Maria. Tá? Então, muitas das coisas que nós fazemos mal feito. Por isso não produz fruto necessário. E também porque a nossa alma também não vai se purificando, nem se libertando dessas coisas, né, erradas. Porque, na verdade, eu quero que vocês leiam em casa o parágrafo 261, onde vai falar das belezas de Maria, da graça de Maria, de tudo que Maria tem de belo, de lindo, de puro, de santo, e que ela quer que nós também sejamos assim. Então, ela quer acrisolar a nossa vida, ela quer nos transformar em ouro fino, ela quer que nós sejamos lindos, maravilhosos. Talvez não temos uma aparência bonita, talvez não somos os perfeitos fisicamente, mas Nossa Senhora quer dar o ouro fino de um coração santo, de uma meiguice interior, de uma paz interior que é transmitida, que é almejada. Então, irmãos, é observar bem tudo isso, o que nós estamos escutando hoje, para que a gente possa fazer as nossas ações em Maria, e que nada se perca daquilo que nós vamos fazer. Meus irmãos, por simples que seja um ato que você faça, servir alguém, catar, jogar as rosas no chão, né? Se eu pudesse deixar aqui catar tudo isso, mas não vai dar tempo agora, colocar, tá? Né? Dar o seu lugar para uma pessoa sentar, socorrer uma pessoa mais velha. Tudo isso que nós vamos fazer tem muitos méritos, por pequenininho que seja o teu gesto de amor, uma palavra de afeto, uma palavra de encorajamento. Tudo que você faz tem um preço, e Nossa Senhora quer que você faça essas pequenas ações nela e por ela. Mãe, eu faço tudo isso por ti. E quantas pessoas não servem os outros? Você está precisando de uma ajuda, de um socorro, de alguém
da América Latina também, e queria um lugar para poder ir no caixa primeiro. E aí, claro, começou, eu estava aí com 6 na minha frente, e começou lá no primeiro. O cara só fazia assim com a cabeça. Não. E eu falei, meu Deus, por favor, não deixa ela vir em mim, não. Porque se ela vir em mim, eu não sei como fazer, eu estou no horário de almoço, eu precisava voltar correndo para o trabalho. Pois ela chegou em mim. Ninguém tinha dado lugar para ela. Ela chegou em mim e falou. E eu virei para trás para o homem que estava atrás de mim e disse, eu posso dar meu lugar para ela? E ele virou para mim e falou, você se coloca lá no fim da fila. Eu olhei, a fila estava lá, chegando quase fora do banco. Eu disse, minha irmã, eu sinto muito mesmo, mas eu não vou poder fazer isso porque eu estou no meu horário de almoço. Gente, acabou o meu dia. Sabe que eu poderia ter dado aquele lugar para aquela mulher e talvez outra pessoa com coração amoroso tenha dado o lugar dela para mim, mas eu não confiei. E aí o que acontece? Isso pesa na nossa consciência, isso faz a gente sofrer. Então o espírito de servidão, de amor pelo próximo, nunca perdi a oportunidade de ganhar méritos com Maria. É isso, meus irmãos, fazer tudo para Maria. Devemos finalmente fazer todas as nossas ações para Maria, pois visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo, que não tomemos o fim último. Nós estamos quase não. Como um meio misterioso e fácil para ir a Jesus. Eu vou só ler o que eu escrevi aqui embaixo para a gente já simplificar. É preciso servir como seus filhos e verdadeiros escravos e servos. É preciso defender seus privilégios. É preciso sustentar a sua glória quando a atacam. É preciso atrair todo o mundo ao seu serviço. É preciso falar da verdadeira devoção. É preciso falar contra os que abusam dessa devoção. É preciso pretender apenas como recompensa por estes serviços a honra de pertencer a tão amável princesa e de sermos unidos a ela e em Jesus por laço indissolúvel. É tudo que eu já falei para vocês, né? Somente por ter a honra de servir a Nossa Senhora. Aqui não vai dar tempo de a gente fazer explicadinho aqui o suplemento A, que está na página. E está logo em seguida aí, terminando, suplemento A. Modo de praticar essa devoção na Sagrada Comunhão. Antes da comunhão e depois da comunhão, tá? Então, eu vou dar só uma passadinha rápida por cima e eu quero que vocês leiam isso. Isso aqui também vai ser falado no próximo encontro, porque quando eu for falar sobre a missa, vai ser falado algumas coisas que estão aqui, tá bom? Então, antes da comunhão, humilhar-se profundamente diante de Deus. Segundo, renunciarás ao teu fundo todo corrompido e às tuas disposições, embora o teu amor próprio as faça parecer boa. 3. Renovarás a tua consagração dizendo, sou todo vosso, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. 4. Suplicarás a esta boa mãe que te empreste seu coração para nele receber seu filho com as disposições dela. Aí assim por diante. Se vocês vão lendo, vocês vão ver que tem muitos ensinamentos para que a gente possa rezar antes de ir comungar. Vocês sabem que esse momento da comunhão é um momento muito importante para nós, tá? Muito importante mesmo. Comungar bem numa Santa Missa é a coisa mais maravilhosa que se pode ter. E a gente percebe, a gente vê que muitas pessoas não sabem, não comungam bem, tá? Cometem muitas coisas que não deveriam cometer na hora da comunhão. E porque não sabem, porque não estão preparados, porque não rezam, porque não pedem a presença da Virgem Maria. Mas para nós, meus irmãos, que somos consagrados a Nossa Senhora, que descobrimos todas as graças que ela tem reservado para nós devemos aproveitar tudo. Entrou na missa, nós devemos aproveitar cada momento da missa. Por isso é que eu vou explicar sobre a missa na semana que vem, tá? E depois que a gente comunga, volta para o nosso lugar, nós devemos fazer um momento também profundo com Nossa Senhora, agradecendo a Jesus. E esse momento tão profundo com Nossa Senhora, nós adoramos Jesus por ela. Nós colocamos
dela, para que Jesus não seja maltratado pelas nossas indiferenças, pelos nossos egoísmos e por tudo que nós trazemos de tão mal dentro de nós. Então, vocês, por favor, leiam essa parte. Se eu tiver tempo amanhã, eu vou dar uma explicadinha, eu vou ler esse é bem curtinho, é 2 folhas só do livro, tá? Eu vou ler e vou explicar. Não vou prometer porque eu também estou por aqui, né? Mas eu vou tentar fazer. Se eu conseguir, eu coloco no grupo e daí vocês, por favor, escutem para aprender um pouquinho mais, tá bom? Mas vai ser explicado na próxima semana, tá bom? Aqui a gente gostaria, né, de explicar detalhe por detalhe de tudo isso. Por isso a gente diz, leia o livro, gente. Leia o livro. Leia. Eu já li o livro de São Luís, não sei quantas vezes, não sei nem falar para vocês quantas vezes, e ainda não aprendi tudo. Estou aprendendo cada vez que leio, cada vez que preparo uma consagração, estou aprendendo. Então nós precisamos ler, sabe, nós brasileiros somos muito acomodados, as pessoas não gostam de ler. E aí as pessoas perguntam para mim, nossa, como você sabe dessas coisas? Eu falo, eu leio. Eu não tenho preguiça de assistir uma live, ou um padre que está ensinando. Eu compro o livro, eu gasto dinheiro com o livro, está outra aqui que gasta dinheiro com o livro, Alessandro. Gasta dinheiro com a tua formação, meu irmão. Não gasta dinheiro com tanto sapato, com tanta roupa, com tanta porcaria, não. Gasta dinheiro para te formar para Deus. Investe em você, no teu conhecimento. Quando você lê, você aprende coisas que você nunca imaginou na vida. Por isso tem ótimos livros que te ensina, que te faz crescer na vida. Aprende a gastar o dinheiro com livros e vai lendo. Hoje em dia também se pode usar o celular, mas o celular é difícil. Eu não consigo ler nada pelo celular. Bom, aqui já estou, né, com problema nas vistas também, né? É difícil, mas nós podemos escutar também pelos audiobooks. E assim, meus irmãos, nós temos muitas formas de aprender hoje. Basta querer. Se a gente não quiser, nada acontece. Mas se a gente querer, tudo na nossa vida vai aumentar em dobro. Porque Nossa Senhora, que está aqui junto de nós, está nos acompanhando. Ela estende a mão. Ela nos dá a sua mão. Ela garante que ela vai nos guiar, que ela vai nos corrigir, que ela vai nos orientar, que ela vai nos levar a Jesus. E que ela vai rogar por cada um de nós dentro das nossas fraquezas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.